Esqueça todas as vezes que alguém te disse que se colocar no lugar dos outros é um ato de empatia. Pois é, péssima notícia, é mentira, porque isso não faz com que a gente consiga entender a vivência dos outros, muito menos nos faz ser uma pessoa altruísta. E, na verdade, há grandes chances de as pessoas te verem exatamente como o contrário, na verdade, como uma grandíssima egoísta. Vamos lá? Oi, eu sou a Bia e esse é o Deixa Eu Me Explicar, um lugar que eu criei para compartilhar os meus pensamentos antes que eles explodam na minha cabeça. Tenho certeza que você já passou por alguma situação em que uma fala ou uma ação sua tomou uma proporção completamente diferente do que você esperava. Alguma coisa que você fez numa intenção e simplesmente foi muito mal interpretado, e mesmo que você tenha entendido depois o porquê daquilo ter sido mal interpretado, você nem tinha o pensamento, tipo assim, a preocupação de aquilo ser mal interpretado daquela forma não era nenhum pensamento, não era nenhuma preocupação antes de você estar de frente com esse conflito. Vamos com calma, eu acho que você vai me entender. Mas voltando nessa coisa de se colocar no lugar dos outros, né? Eu tenho pensado muito sobre isso recentemente e eu cheguei numa conclusão que a gente tentar colocar nós mesmos numa situação em que outra pessoa tá passando e pensar o que a gente faria naquela situação, não é muito empatia, tem mais a ver com tomar o protagonismo pra si mesmo, sabe? É a gente considerar as nossas vivências, as nossas opiniões, as nossas crenças e se introduzir numa situação que não é nossa, numa vivência que não é nossa, e pensar que a gente agiria de forma X ou Y. Então, isso acaba não sendo muito efetivo na tentativa de ajudar outra pessoa, sabe? De dar conselhos ou enfim. Porque justamente, né, quando a gente assume que o que a gente pensa, o que a gente acredita, o que, enfim, faz parte do nosso repertório é o certo, é a verdade, né, a gente exclui o fato de que outra pessoa, muito provavelmente, pensa diferente em algum nível, sabe? Isso significa que a gente precisa adivinhar o que as pessoas precisam? Não, mais uma vez, estarei advogando aqui nesse podcast pela importância da comunicação nos relacionamentos. Mas vamos aprofundar. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo no ano passado, e eu acho que é um bom exemplo disso, justamente de que o óbvio não é óbvio pra todo... Não é essa frase, que eu não aguento mais falar essa frase de o óbvio não é óbvio pra todo mundo, mas é mais o óbvio é diferente pra cada um. Então, tipo assim, de acordo com as minhas vivências, de acordo com o que eu acredito, de acordo com tudo que me constitui, determinadas coisas parecem óbvias pra mim. E, de acordo com o que te constitui, outras coisas podem parecer óbvias pra você que não me parecem, que na verdade nem me passam pela cabeça. Então vamos lá. Vou dar um exemplo aqui dessa situação que aconteceu comigo no ano passado. Eu fui pra casa de uma amiga minha, passar uns dias lá na casa dela, e a gente ia sair, eu, ela e mais outras meninas que estávamos todas na mesma casa, né? Eram 4 meninas, contando comigo e com ela, que era a dona da casa, mais 2 pessoas. Beleza. Na hora que a gente tava se arrumando ali pra sair e tal, tava aquela coisa, né? Aquela casa de garotas, né? Parecendo um albergue, uma coisa de louca, e joga um sutiã pra cá, e passa uma calcinha pra lá, e aí veste, bota, tira, opina, espelho, empresta chapinha, secador, um caos, gritaria, aquela coisa que eu tenho certeza que você sabe bem como é que é. Mas enfim, nesse vucu-vucu, e cada uma decidia a roupa que ia, não sei o que e tal, eu pedi uma blusa emprestada pra essa minha amiga e eu falei pra ela, amiga, eu queria botar uma blusa marrom, eu acho que ia ficar melhor uma blusa marrom com essa calça, você tem alguma coisa marrom? E ela virou pra mim e falou, pode olhar no meu armário, fica à vontade, que eu tô indo tomar banho. E eu fui olhar o armário dela, fiquei à vontade e peguei um corset marrom, beleza, ela tomou banho, eu peguei esse corset, o corset tava com etiqueta, só que tipo assim... Muitas coisas do armário dessa minha amiga estavam com a etiqueta, porque ela é blogueira, tá? Então, tipo, ela recebe muitas coisas e, enfim, várias coisas acabam ficando com etiqueta, ela demora pra usar, aquela coisa, né? E aí, eu tirei a etiqueta, vesti o corset. Quando a minha amiga saiu do banho, ela falou, tipo assim, nossa, eu nem usei essa roupa ainda. E aí eu, que... Enfim, estava bebendo, estava descontraída, a gente não tava nem olhando uma pra cara da outra quando ela falou isso. Eu só escutei, né, ela falando pra mim, ainda brinquei, tipo assim, então tomara que nem sirva em você, que daí já fica pra mim. Falei na brincadeira, tá? Mas, ok, passou-se essa situação
fomos pra festa, fomos pro rolê que a gente ia, eu fui com o corset, e tudo certo, nada, nenhuma treta e tal, beleza, fomos pro rolê. No rolê, o meu namorado foi encontrar com a gente, então a gente tava em 4 pessoas, e o meu namorado foi encontrar com a gente. Dessas outras pessoas, né, uma delas tava doente, uma delas tava muito, muito bêbada dando PT, e a outra tava meio que cuidando das duas. E chegou um determinado momento que elas resolveram ir embora, e, assim, não é nem que ninguém me avisou, mas, tipo, só me avisaram depois que tava decidido, sabe? Tipo assim, fulana tá mal, eu tenho que cuidar, não vou deixar sozinha, então estamos indo, já que você tá aí com o seu namorado. Beijinho, beijinho, curta o resto da festa e tchau. E eu fiquei assim... Como assim, né, meus amores? E o resumo da ópera. No dia seguinte, a gente conversou sobre tudo isso e tal. Aconteceu mais umas tretinhas, assim, umas discussões aí, mas não vem ao caso. Estávamos meio alteradas e tudo mais, e não foi nada, assim, muito estratosférico. Mas o ponto que eu queria chegar é... Ocorreram 2 situações de incômodos de ambos os lados que não eram óbvias para nenhuma da outra parte, né? Então, vamos lá. No começo... A minha amiga acabou ficando chateada comigo e ela me trouxe isso depois, né? Ela me comunicou isso depois e foi então que eu entendi, eu não tinha entendido na hora, que ela não gostou que eu tirei a etiqueta da roupa que ela ia me emprestar. Eu, pessoalmente, não me importaria que alguma amiga minha usasse uma roupa pela primeira vez, ou se eu me importasse, se tipo assim, fosse alguma coisa muito significativa, eu teria falado, ou eu teria pedido pra tirar, ou então, enfim, não teria falado fica à vontade, teria falado, só não pega tal coisa, de resto, é isso aí. Mas, enfim, eu, pessoalmente, não tenho problemas com isso, então nem passou pela minha cabeça que poderia ser um problema antes dela me comunicar isso, entendeu? E ao mesmo tempo, como ela era a dona da casa, né, foi ela que resolveu ir embora e falou, tipo, gente, vamos, né, ela tava com a chave e tal, e... comunicou isso e resolveu ir embora. E pra ela, não passou pela cabeça dela que eu ia ficar chateada dela ir embora, sendo que eu estava com meu namorado. Só que o meu namorado fazia parte do rolê, claro, né? Mas eu fui pro rolê com elas. Eu saí de uma casa junto com elas, o Matheus ia com a gente pra essa casa depois, mas assim, ele só tava ali, tipo assim, porque ele ia junto, sabe? O rolê era muito mais nosso do que... Enfim, um rolê de casal. Então eu fiquei muito puta, falando português, claro, de terem decidido ir embora sem mim. E no dia seguinte, quando eu comuniquei isso, falei, tipo, cara, não achei legal, entendeu? Eu acho que vem junto, volta junto, não importa se eu tô com meu namorado, eu vim com vocês e tal. Então eu não faria isso. E ela falou, pô, se eu tivesse com o meu namorado, eu não me importaria. Então isso não passou pela minha cabeça. E eu falei, pô, eu não me importo com essas coisas de roupa. Então não passou pela minha cabeça. Mas eu entendo que pode ser uma coisa que faz sentido pra ela, sabe? Não é uma coisa que você fala, nossa, meu Deus, tá ferindo os direitos humanos, não tem como ser sua amiga porque você não me empresta roupa. Sabe, tipo, não é uma coisa estratosférica, mas é uma coisa que não é óbvia. Simplesmente, o que era óbvio pra mim, não era óbvio pra ela, e o que era óbvio pra ela, não era óbvio pra mim. E a gente só descobriu que aquilo fazia sentido uma pra outra, e por quê, e qual foi a nossa linha de pensamento, nosso fluxo de raciocínio, quando a gente sentou e conversou, e falou, não gostei disso, e pensou, caralho, tá bom, entendi, tudo bem, faz sentido... que alguém não goste, sabe? Parando para pensar, parando para analisar a minha atitude, eu tomei ela pensando só em mim, né? Então, assim, eu arranquei a etiqueta sem nem pensar, porque não é uma coisa que me afetaria, mas eu me coloquei no lugar dela, sendo que eu não tava no lugar dela. Ela tava no lugar dela. E, ao mesmo tempo, ela foi embora, decidiu e, enfim, não me consultou se eu queria ir embora ou não, e me perdi até. Achou que seria óbvio que eu não fosse me importar porque eu tava com meu namorado. Mas também não era o caso, sabe? E ela entendeu também o meu ponto de a gente veio juntas, a gente volta juntas, tipo, eu tava curtindo o rolê com vocês e tudo isso que a gente pôde se explicar nessa comunicação do dia seguinte. Então, entende como é subjetivo, sabe? Entende como existem nuances. E aí vou dar outro exemplo, que também aconteceu comigo, inclusive eu acho que esse foi até antes. Então, olhando agora, pensando agora, talvez esse que eu vou contar agora tenha sido um aprendizado para a conversa que eu tive nesse que eu acabei de contar, que já foi um pouco mais madura, eu acho, assim, sabe? Foi uma coisa mais,
esperamos a poeira baixar e vamos colocar os pingos nos is e nos entender. Nesse caso já foi uma coisa mais... Nesse que eu vou contar agora, já foi mais uma tretinha. Já foi mais uma tretinha meio que apontando o dedo, sabe? Então, eu absorvi essa situação e acho que da segunda vez foi melhor. Mas vou contar dessa primeira vez também, que é um pouco diferente a situação. Então, é o seguinte. Tinha essa menina, que era uma amiga minha. A gente tinha um grupo de pessoas também que saía sempre junta. E o aniversário dela e o meu era relativamente próximo, coisa de 1 mês de diferença. Sendo que o dela era antes, tipo, 1 mês antes do meu. Beleza. Ela marcou o aniversário dela em um bar de karaokê. Um fato sobre mim é que eu odeio karaokê. Gente, eu odeio karaokê. E eu odeio odiar coisas que muitas pessoas gostam. Tipo... Não vou ficar me expondo aqui também. Vamos focar. Karaokê. Não gosto do karaokê, entendeu? Porque eu acho que limita um pouco o rolê. Principalmente quando é um karaokê que, tipo assim, não é uma sala só com os seus amigos cantando karaokê, sabe? É um bar. É um bar com várias pessoas. Então, tem um pouco de monopólio ali do microfone e tal. E, sei lá, muito alto. Enfim, esse bar especificamente... Este bar, que eu não vou dizer o nome, mas aqui de Santos, que é bem antigo e bem conhecido e que tem karaokê, também, e assim, é um combo, né? O karaokê, que já eu nunca escolheria, eu nunca iria por livre e espontânea vontade em um lugar de karaokê. Aí, bar com sinuca, outra coisa que todo mundo adora, eu não gosto. Porque eu não sei jogar, porque todo mundo ama e eu fico sendo a chata que não gosta, então eu não gosto de ser a chata, eu já gosto de ir pro lugar que nem tem pra ninguém querer jogar e eu não precisar ser chata, sabe? Porque, tipo assim, tudo bem, se quiserem jogar, eu vou ficar lá, mas eu não vou jogar, sabe? Enfim, e esse bar tem isso também, e para melhorar, esse bar também é tipo assim, tem promoção de balde de cerveja, sabe? Então, tipo assim, sei lá, 5 cervejas, R$40. E todo mundo bebe cerveja, mais uma coisa. As pessoas... Vocês vão sair desse episódio me odiando, né? Achando que eu sou uma chata do caralho. Eu sou um pouco, mas não sempre, tá? Não com tudo. Mas enfim, cerveja é mais uma coisa que todo mundo gosta e eu não gosto, né? Eu passei a faculdade inteira ouvindo que eu ia gostar, que ia chegar o meu momento, que eu ia gostar. E eu tentei, eu juro que eu tentei. Diversas marcas, entendeu? Trincando. Porque quando você estiver morrendo de sede e tiver uma não sei o que gelada... Não tomo, gente, eu passo sede. Tipo assim, eu tomo Ascovibe, mas eu não tomo cerveja. Nem que seja uma cerveja premium. Só Flying Fish. Flying Fish eu tomo, mas ela também, não sei se é considerada uma cerveja. Enfim. Voltando. Beleza, então nesse bar tinha karaokê, sinuca e balde de cerveja em promoção. O balde de cerveja, como eu falei, devia ser mais ou menos isso. 5 cervejas, R$40. Só que eu não tomo cerveja, todo mundo toma, eu tenho que tomar drink. Os drinks, R$25, R$35. Então, assim, no que a galera ia ficar doidíssima de cerveja, eu ia ter tomado, no máximo, 2 drinks. E aí ia estar todo mundo bêbado, menos eu. Ia não, né? É exatamente o que acontece quando eu vou pra esse bar, que na verdade foi a segunda e última vez que eu fui parar nesse lugar, porque eu não me submeto mais. Mas, enfim, ponto era todo um ambiente que eu odeio. Eram várias coisas que eu não gosto, que eu não escolheria. Mas... Pra mim, primeiro, aniversários são muito importantes, datas comemorativas são muito importantes e eu valorizo o fato das pessoas que querem a minha presença nesses lugares, sabe? Porque eu valorizo as pessoas que vêm pros meus também, sabe? Eu chamo pessoas que realmente, assim, vai me fazer bem, né? Eu quero comemorar, eu quero passar esse momento que é importante pra mim de um jeito que seja bom pra mim, com pessoas que são importantes pra mim. Então... eu levo isso muito a sério, assim. É muito difícil eu não ir em algum aniversário que eu seja convidada, justamente por isso. Então, assim, como na época também eu estava muito próxima desse grupo de pessoas e tal, nem passou pela minha cabeça não ir no aniversário, sabe? Por mais que fosse num lugar que eu não gosto, com um monte de coisa que eu não gosto e tal, estar reunida com aquelas pessoas era importante pra mim e, tipo assim, me fazer presente numa data especial pra aquela pessoa era importante pra mim. Então, eu fui, sabe? Eu não cantei no karaokê, mas assim, eu tava lá, sabe? Eu também não vou ultrapassar os meus limites. Não joguei sinuca, não tomei cerveja, mas eu estava lá e pra mim
era isso que eu precisava entregar, sabe? Porque se eu fosse aniversariante, era isso que eu precisava que me entregasse. Só que, eu já vou voltar nessa questão, porque como eu disse, o meu aniversário foi um mês depois. Mas o ponto é, quando todo mundo chegou no aniversário, né, a galera tava toda lá, pediram o tal do balde de cerveja, né, todo mundo já tava bebendo, enquanto o pessoal foi chegando também, nunca sou a primeira a chegar, eu tô sempre atrasada. E aí, nesse dia, tá chegando as cervejas, que é só botar a long neck dentro do balde e trazer, né, eu pedi um drink, falei, bom, vou pedir um drink, pedi, sei lá, o que eu pedi, qualquer drink, uma caipirinha, qualquer coisa que os trabalhadores, né, daquele bar vão ter que fazer, né, cortar fruta, espremer, lá e tal, medir, então demora um pouco mais. Beleza, na hora que todo mundo tava com uma latinha de cerveja na mão, com uma long neck na mão, com um copo americano na mão, a aniversariante propôs um brinde. Ai, gente, vamos brindar? E aí eu, da minha cadeira, falei, inocentemente também, naquele momento, né, falei, cara, não dá pra esperar, tipo, chegar meu drink, porque daí eu brindo com vocês, né? E eu, sinceramente, não lembro se a gente esperou chegar o drink, se eu brindei com água, se eu não brindei, eu não lembro qual foi o desenrolo disso. Eu só sei que na discussão que a gente teve depois, por outras coisas, depois até do meu aniversário, essa pessoa me pontuou, tipo, cara, eu não gostei que você não brindou na hora que eu quis brindar, sendo que o aniversário era meu e aí você quis tomar o protagonismo, esperar o seu drink chegar, sabe, sendo que tava todo mundo ali e tipo, não era sobre você, era sobre mim. Eu entendo também ela não querer ter falado isso na hora, que ela sentiu incômodo, talvez ela tenha elaborado isso depois também, mas ao mesmo tempo, não tinha como eu saber, sabe? É uma coisa não óbvia pra mim, porque eu não me importaria com isso, sabe? Se a situação fosse ao contrário, eu não me importaria com isso. Mas aí que tá o problema, sabe? A gente se colocar no lugar dos outros como se a gente fosse os outros. E a gente não é os outros. A gente não é os outros. E beleza, rolou essa situação. Não virou uma situação durante o aniversário. Inclusive, isso foi bem no começo, né? Justamente porque foi quando todo mundo tava na mesa. Eu não tinha tomado nenhum drink ainda. Então, beleza. Rolou karaokê, rolou tudo bem, ficou tudo certo. Passou-se o tempo. E no mês seguinte, era meu aniversário. O meu aniversário, gente, eu sou rolezeira. Então, eu fiz meu cabelo escovado de prancha e fui fazer meu rolê de aniversário. E assim, como eu disse, voltando nos meus argumentos anteriores, argumentos não, né, na minha exposição pessoal. Mas enfim, eu sou apegada em datas, eu gosto de fazer festas de aniversário, não gosto mais, tá? Já me traumatizei o suficiente desde que essas coisas aconteceram, já faz 2, 3 anos. Já não gosto mais de fazer comemorações, não tanto quanto eu gostava. Mas, naquele momento, era uma coisa muito importante pra mim e que eu já tinha deixado muito claro que aquilo era muito importante pra mim, justamente porque era o grupo de pessoas que eu estava mais próxima na época, né? E aí, no meu aniversário, eu marquei um rolê que eu gosto, né, gente? Então, o negócio era uma balada bar, assim, tipo, dava pra sentar, dava pra conversar, tinha vários espaços. Bebida barata, sabe, gente? Tinha catuaba, eu tava fazendo, acho que, 22 anos, tá? 21, 22, por aí. Então, assim, tinha corote, tinha vinho pra quem era do vinho, tinha uísque pra quem era do uísque, tinha o combo, e tinha uma parte de música, tipo... Ai, como é que fala? De pista, sabe? Então você podia ficar mais ali na frente do paredão. Tinha salas com jogos também, até sinuca tinha baralho, enfim. Era uma coisa assim, até que bem eclética, mas do jeito que eu gosto, entendeu? Até horas da madrugada, começava tarde, acabava cedo. Tipo assim, sair de óculos de sol, e é o que eu gosto de fazer. Eu esperava que todo mundo ficasse até 6:30 da manhã e saísse de óculos de sol? Não. Mas eu esperava que elas fossem. E ninguém foi. Pois é, todo esse grupo de pessoas que estava nesse aniversário do karaokê não foi no meu aniversário. E uma delas, a única que se justificou, eu acho, enfim, não lembro exatamente os pormenores dessa história, mas no grupo que a gente estava, uma delas, que não era aniversariante do mês anterior, outra, falou tipo assim, cara, tô feliz por você e tal, parabéns, me mandou parabéns e tal, mas, tipo, sinto muito se você ficou brava por isso, sabe, porque eu não vou ultrapassar os meus limites e eu não gosto de lugar com música alta e eu não gosto, enfim, do lugar que você escolheu, então eu não ia me colocar no lugar só pra te agradar, só porque você é o que você queria. E aí, meus amores, spoiler, não sou mais amiga de nenhuma das queridas, tá?
Pode ser, sabe? Uma pessoa pode não querer se colocar em lugares que ela não gosta. Só que justamente, entenderam o meu paralelo? Eu, no meu lugar, não deixei, no caso, com que não ser a coisa que eu mais amo fazer no mundo passasse por cima do fato de eu querer estar junto com outras pessoas. E para outras pessoas, isso pode ser uma ultrapassagem muito grande do próprio limite. Mas aí, eu acho importante a gente ressaltar também, vi um Reels, não lembro de quem é, qual que era a diva. Será? Ai, não lembro quem que era a criadora de conteúdo, mas era bem assim, sabe? Ai, aquela amiga que te odeia. E aí era tudo assim, ai, amiga, mas eu tenho que me priorizar, sabe? Tipo, não dá pra eu ficar te escutando desabafar agora, porque, tipo, vai acabar com a minha energia, sabe? E foi uma coisa meio assim, sabe? Tipo, cara, eu não vou no seu aniversário, por mais que isso seja o evento mais importante pra você, a coisa, tipo assim, que você valorize tanto, tipo, sinto muito, sabe? Isso passa por cima dos meus limites. E meio que isso passou por cima dos meus limites também. Mas tá entendendo onde eu quero chegar? O que me deixou puta nessa situação toda é que eu já tinha comunicado antes a importância que o evento tinha pra mim, e ainda assim isso foi ignorado e foi escolhido, tipo assim, honrar os próprios limites, e tudo bem também, cada um faz suas escolhas, né? Depois disso eu fiz a escolha de me retirar. E teve muita água por aí também, né? Eu tô falando como se tivessem feito uma merdinha comigo, eu já saí. Não, teve que me pisar muito. Mas enfim, isso é outra história. Aonde eu queria chegar é, não adianta a gente se colocar no lugar do outro. É melhor a gente se colocar no nosso próprio lugar. É melhor a gente se colocar no nosso próprio lugar, a gente estar disposta a comunicar e a gente estar disposta a escutar também. Porque justamente, sabe, a gente nunca vai saber os porquês do outro e o outro nunca vai saber os nossos porquês se a gente não tiver essa troca, sabe? Porque o óbvio é diferente para cada um. Também não assumir que as pessoas saibam o que é óbvio para você, né? Então, nesse caso, nesse meu exemplo do aniversário, foi uma coisa que eu já tinha comunicado. Mas já aconteceram outras situações em que eu sabia que era uma coisa importante para mim e a outra parte que estava envolvida na situação não sabia. Eu não tinha comunicado ainda. Num dia dos namorados, um dos primeiros dias dos namorados que eu passei junto com o Matheus, e a gente não tinha planejado nada. Tipo, a gente escolheu onde a gente ia jantar, mas a gente não tinha planejado o dia, ao longo do dia, sabe? E aí, a gente acordou tarde e tal, acho até que era um final de semana nesse ano. A gente acordou tarde, e aí, uma das primeiras coisas que ele fez foi sugerir a gente almoçar na casa dos avós dele. E eu fiquei, gente, não é possível. Não é possível que hoje é dia dos namorados. E o cara, este homem que está na minha cama, está sugerindo irmos para a casa da família, sabe? Tipo assim, provavelmente almoçar alguma coisa que eu não vou escolher, sabe? Assim, o que se passa na cabeça dele? Nessa hora, gente, eu fiquei puta da cara, entendeu? Fechei a cara, fui pro banho e tive uma iluminação divina que foi, em momento nenhum, eu falei pra ele, antes disso, que eu queria que a gente tivesse um planejamento do dia inteiro, sabe? Um cronograma do dia todo ligado ao Dia dos Namorados. Ele podia estar achando que, na verdade, foi exatamente isso que aconteceu, o nosso rolê do Dia dos Namorados está definido. Vamos jantar em tal lugar de noite. Durante o dia, nem se passou pela cabeça dele que eu me importaria com o que a gente fosse fazer, porque eu não tinha comunicado. E aí, eu não tinha o direito de ficar puta, entendeu? Mas, assim, de imediato fiquei, porque não tinha me colocado de frente com o conflito ainda, sabe? É uma coisa que pra mim parecia óbvia, mas que eu tive que parar e pensar, pô, realmente, não comuniquei, né? Então, não tinha como saber. Logo, saí do banho ainda puta. Dessa vez foi até que rápida essa iluminação, né? Porque eu saí do banho e já falei, tipo, ó, fiquei brava por causa disso, mas, tipo, é isso, não tinha como saber. Agora, se você não sabia, agora você está sabendo, tá? Desde então, sempre que o Matheus vai planejar alguma coisa pra nós dois, ele já sabe que eu quero, assim, o dia inteiro, sabe? Tanto que a última vez que a gente reveza os mêsversários, né? E o dele foi em abril. A gente tava no Rio, ele fez, tipo assim, uma programação do nascer do sol ao amanhecer do dia seguinte, sabe? Tipo assim, o dia inteiro, a noite, madrugada, tudo. Não deu pra gente fazer tudo, é óbvio, né? Mas assim, ele já sabe que esse é o planejamento de um dia importante pra mim, sabe? É o dia inteiro, é um roteiro, é uma coisa assim, não é um date, um a fazer, um negocinho só.
Mas aí, justamente, nessa primeira vez, eu tive essa iluminação divina, entendi que eu não tinha comunicado, não tinha como ele saber e comuniquei. A partir desse momento, a gente precisa dar espaço para que as pessoas se movimentem também, né? E assim, você fala, tal coisa é importante para mim. A pessoa caga, cabe a você se retirar, como eu disse, né? Agora, se a pessoa não sabe que alguma coisa é importante para você, cabe a você comunicar. E aí, vamos ver como é que a pessoa vai lidar com isso, né? E aí tem o fato também que muitas vezes a gente só descobre que uma coisa é importante ou só descobre que uma coisa é um limite a partir do momento que a gente se vê de frente dessa situação, né? Então, justamente, tipo, nunca parei pra pensar sobre isso porque pra mim é óbvio. E a partir do momento que alguém mostra que talvez não seja tão óbvio, eu me coloco diante daquilo de putz, isso é uma questão pra mim, isso é um limite, isso é uma coisa importante que eu vou ter que falar porque aparentemente para as outras pessoas pode não ter o mesmo significado, sabe? Inclusive é por isso que viagem entre amigos dá tanto BO, gente, justamente porque, tipo assim, são várias coisas que a gente considera óbvio, que cada pessoa em seu próprio universo considera óbvio e ninguém tá de acordo com as próprias convicções dos outros, e aí dá um monte de merda, entendeu? Dá, tipo assim, muita discussão e etc, justamente porque cada um acredita que uma coisa faz sentido, sabe? Então, assim, pra cultivar relações, pra se aprofundar em relações, pra, assim, evitar conflitos, resolver conflitos, a gente vai ter que tá fazendo essa coisa da comunicação. Vamos de outro exemplo pessoal. Ai, como eu gosto de me expor nesse podcast. Esse já foi mais recente, acho que isso foi, tipo, no carnaval. Eu estava viajando e aí uma amiga minha tava vindo aqui em casa dar comida pros meus gatos. E aí, tudo bem. Durante o carnaval, né, durante a minha viagem, essa minha amiga conheceu um bofinho e me perguntou se podia vir com o bofinho aqui pra casa, porque, enfim, não dava pra ir pra casa dela, nem questionou a casa do bofinho, queria chamar ele pra vir aqui, e eu falei que poderia vir com o bofinho pra cá. Na hora, o que me passou pela cabeça foi tipo assim, cara, eu sou uma amiga muito legal, entendeu? Eu moro sozinha, minha casa tá livre, então eu vou deixar meu amigo usar e tá tudo certo, não sei o que e tal. Aí duas coisas. Primeira coisa, meu namorado, que no caso eu não moro sozinha, né? Eu moro com meu namorado. E ele também não gostou muito da coisa de eu não ter consultado ele se tava tudo bem ela trazer esse bofinho pra cá, né? E, enfim, nesse momento não tinha passado na minha cabeça. Essa foi meio idiotice da minha parte, tá? Eu assumo a minha culpa aqui, que eu deveria ter perguntado a opinião dele e ele teria uma opinião mais consciente, né? Porque, na verdade, eu nem gostei da minha própria opinião de ter deixado. Mas, enfim, na hora que eu pensei foi... Sim, amiga, claro, tipo, eu sou super legal, eu sou super liberal, eu sou super de boas, leve seu boyzinho, fica com seu boyzinho lá em casa, suave, né? Beleza. Quando eu encontrei o Matheus, contei isso pra ele, e ele falou, tipo, porra, você nem me perguntou se tava tudo bem? E aí eu fiquei, realmente, devia ter perguntado. E aí ele já me veio com argumentos bons também, que se eu tivesse perguntado antes, teriam me refutado antes de eu fazer essa merda, né? Mas, tipo assim, quem é esse boyzinho? Conheceu de onde? Tipo assim, sabe? Não sei se, sei lá, vai assaltar minha casa, se vai fazer alguma coisa com ela, sabe? Tipo assim, conheceu o quê? No Tinder? No rolê? Da onde veio? Eu não conhecia essa pessoa, sabe? Enfim. Só que nessas já tinha até vindo com o boyzinho pra cá, acabou que deu tudo certo, graças a Deus, mas eu achei muito imprudente da minha parte. E eu achei que eu ultrapassei um limite meu nessa tentativa de ser a amiga legal, a amiga cool, a amiga que não tá nem aí pra nada e que foda-se, sabe? Mas, enfim, fiquei me sentindo mal comigo mesma, porque tive a perspectiva do meu namorado que estava certa, né? Mas depois cheguei pra essa minha amiga, depois que tudo já tinha acontecido e tal, e que eu já tinha pensado melhor, cheguei pra essa minha amiga e falei, ó... obviamente, né, não tô brava, não tô nada, até porque você perguntou, eu deixei, e é isso, tá tudo certo, erro meu, entendeu? Mas não fiquei me sentindo confortável depois, fiquei pensando sobre isso e tal, não conheço a pessoa, acho que foi perigoso até, tipo, meti o louco, acho que não devia ter feito isso, então entendi que esse aqui é um limite pra mim, então isso não vai rolar outras vezes, tá ligado? A não ser que, enfim, seja algum amigo ou amiga minha, né, aí... Tudo bem, eu acho que eu não me importaria tanto. Ou, enfim, se eu estiver em casa, né? Porque no caso eu estava viajando. Então, é isso. Eu não tinha me dado conta desse limite porque não tinha estado diante do conflito até então. Eu só consegui entender o que daquilo fazia sentido pra mim, o que, enfim,
como eu iria me colocar naquela situação a partir do momento que eu estava naquela situação, inclusive que eu errei sobre o meu julgamento do que seria o mais prudente a se fazer, sabe? E aí, voltando um pouco também nessa coisa de explicar o próprio ponto de vista, né? De tipo assim, sei lá, eu explicar o porquê eu tenho apego em datas comemorativas. Tipo assim, eu posso te explicar o porquê que isso é importante pra mim, sabe? E aí, isso me lembrou de um podcast de uma noia minha, com a Bia Nogueira, em que, eu não vou lembrar o nome do episódio, mas, enfim, em que ela fala justamente isso, de tipo assim, quando você tem um conflito com alguém, uma briga com alguém, ou, enfim, um desentendimento e a pessoa se afasta ou fica puta e você não entende, e você vai conversar com a pessoa e ela te explica o ponto de vista dela e a partir daí você fala, entendi, agora eu saquei, eu não tinha pensado por esse ponto, eu não tinha visto por esse lado, eu não tinha essa perspectiva, sabe, a sua perspectiva, que eu me coloquei aqui à disposição de escutar também. Então, eu postei um vídeo sobre isso no meu Instagram recentemente, que o gancho era justamente esse. Existe um abismo gigantesco entre se abrir e se explicar. Tipo assim, se explicar, você faz para pessoas a quem você deve explicações, basicamente, né? Então, assim, se você é menor de idade ou se você, enfim, depende dos seus pais, você deve explicações para os seus pais. Se você está na posição de aluno e existe um professor, você deve explicações a um professor. Se você está, enfim, num trabalho CLT, por exemplo, onde você não é a chefe, você deve satisfações para o seu chefe, a sua chefe, sabe? Então, é isso. Explicação tá muito ali com satisfação, sabe? Se explicar tem muito mais a ver com dar satisfação do que se abrir. Se abrir tem muito mais a ver com se vulnerabilizar. E aí, a gente precisa estar muito atenta nessas questões, sabe? Porque quando a gente tá tentando se abrir com alguém que parece que a gente tá mais se explicando do que se abrindo, então mais se justificando do que se vulnerabilizando, do que podendo se entregar, assim, entregar o que é importante pra você e poder destilar sobre o seu universo com aquela pessoa, você tá mais tentando justificar. Talvez, possivelmente, esta pessoa não esteja ocupando o lugar certo na sua vida. Possivelmente. Eu acho que, assim, se você se deparar numa situação desse tipo, cabe considerar. Cabe repensar, cabe, assim, fazer uma análise geral aí de como que tá sendo essa relação de uma perspectiva macro, sabe? Se é isso mesmo que você quer cultivar desse tipo de relação em que você tá nesse momento. Isso é pra vários tipos de relação, né, gente? Amizades, acho que o maior exemplo, mas obviamente relacionamentos românticos também, mas aí eu acho que é o mais óbvio. Mas também, por exemplo, relações entre pais, entre irmãos, entre pais, quando você não depende mais dos seus pais e você quer criar laços mais profundos, sabe? E não ficar justificando os seus passos. Então, por exemplo, eu vejo isso com algumas amigas que fazem parte da comunidade, né, LGBTQIAPN+, que, tipo assim, muitas vezes querem criar uma boa relação com pais que são preconceituosos e que se veem nesse lugar, sabe? De não conseguir se vulnerabilizar porque tudo que tenta se abrir vai para um lugar de explicação, de satisfação, de estar tentando convencê-los de que o que faz sentido para aquela pessoa faz sentido de maneira geral. Então, assim, né, gente? Essas relações de conexão, não relações de poder, são trabalho, né? Exigem esforço, exigem que você invista uma energia naquilo. Então, ter essas conversas, expor o que é importante pra você, expor os seus limites, etc e tal, são coisas que vão te demandar uma energia. E aí, você tem que escolher muito bem quem são as pessoas que vale a pena você entregar essa energia, né? E, ao mesmo tempo, se colocar à disposição também de que, se você quiser criar laços profundos e duradouros, você precisa se colocar à disposição de entender esse universo dos outros também e não colocar você nesse lugar, entendeu? E aí a gente chega no ponto desse episódio todo, né, pra conseguir fechar tudo isso que eu tô falando desde o começo, que é: não se ponha no lugar dos outros. A gente vai fazer isso muitas vezes, né, porque, enfim, eu dei vários exemplos aqui de situações que a gente não tem essa perspectiva antes de passar por ela. Mas quando a gente tem esse estalo, fica mais fácil da gente identificar algumas situações que a gente pode evitar
se a gente tiver esse pensamento de colocar o outro no lugar do outro e a gente no nosso próprio lugar, sabe? De perguntar, de se interessar, de não assumir instantaneamente que o que achamos, o que pensamos está certo e, ao mesmo tempo, não achar que o outro vai saber o que a gente acha que é certo ou errado. Porque cada relação é única, né? A sua relação com outra pessoa é de um jeito, a relação daquela pessoa com outra pessoa vai ser de outro jeito, porque são dois universos ou mais universos diferentes entrando num mesmo ambiente, sabe? Tendo que se correlacionar de alguma forma. Então, todas as condições importam. Em vez da gente se colocar como... eu não digo nem o centro do mundo, mas se colocar como exemplo, sabe? Se colocar como... a partir do que eu penso, eu vou pensar no outro. Quando a gente não se coloca assim e se coloca mais como um indivíduo no meio de vários outros indivíduos com os quais, se a gente quiser se conectar, a gente vai ter que abrir espaço para entender a individualidade dessa pessoa. Acho que esse é um movimento que abre muitos espaços, sabe? E quando a gente faz o contrário disso, quando justamente a gente se coloca como exemplo primordial, a gente se limita muito. Mas se colocar diante de tamanha diversidade, tamanha complexidade, tamanha profundidade, sabe, dos universos dos outros, faz com que a gente consiga expandir ainda mais o nosso próprio. Então, por hoje é isso. Eu espero que esse episódio tenha ficado não muito abstrato. Eu falo isso em vários episódios, né? Mas todo episódio eu penso isso. Esse episódio especificamente eu fiz um pouco diferente do que eu vinha fazendo nos últimos. É mais parecido com o que eu fiz o primeiro, com um roteiro menos engessado, mais em tópicos e com mais exemplos pessoais, assim, né? Que é uma coisa que eu ainda não sei o quão bem eu vou saber me expressar a partir disso, mas que talvez seja uma forma mais fácil, mais genuína, uma forma em que eu esteja me colocando no meu próprio lugar, talvez assim seja mais fácil de que outras pessoas se identifiquem com isso, né? Enquanto eu me coloco no meu próprio lugar. Eu acho que eu tô muito preocupada ainda, eu ia falar mas eu acho que eu ainda tô muito preocupada em falar coisas que conectem com as pessoas que estão ouvindo este podcast, né? Falar coisas com que você se identifique. Mas eu acho que eu preciso diminuir essa cobrança de ser identificável e ser mais eu, para que você possa se identificar mais. Então, essa foi minha tentativa com esse episódio, fazer um roteiro mais fluido, deixar as ideias rolarem um pouco mais. Justamente por isso, eu acho que eu acabo me perdendo um pouco em algumas coisas, acabo sendo um pouco repetitiva, mas acho que deu pra fazer uma geral aqui do meu ponto, acho que deu pra chegar em algum lugar, acho que, enfim, deu pra passar a ideia que eu tenho sobre esse assunto pra vocês. E adoraria continuar isso nos comentários. Se você quiser me mandar a sua experiência pessoal na DM do Instagram, fique à vontade, minha DM está aberta. Se você está vendo isso no YouTube, me siga também no Spotify. E se você está escutando isso no Spotify, me siga no YouTube, no Instagram e no TikTok também, em todas as redes, @BiaEsmanhoto. E até o próximo episódio. Tchau, beijos!